revelações. As imagens que vemos e as histórias que ouvimos através do meio de filmes e séries de TV têm o poder de moldar nossos corações, nossas mentes e, de fato, nossas almas. Filmes e séries de TV são meios poderosos, de fato, exercendo uma influência sobre a cultura e a sociedade que é incomparável na história humana. Eles podem elevar, entreter, educar e inspirar, mas também possuem o potencial de enganar, degradar e nos dessensibilizar aos valores que defendemos nas Sagradas Escrituras. No meio dos vários gêneros de filmes e séries de TV, o gênero de filmes de terror e séries se destaca, não apenas por sua popularidade entre o público mundial, mas também por sua lucratividade para aqueles que produzem tais obras. Considere o exemplo de Atividade Paranormal, um filme produzido com um orçamento insignificante de aproximadamente $115 mil, mas que arrecadou mais de 193 milhões nas bilheterias em todo o mundo. Essa cifra impressionante é frequentemente citada como um testemunho do retorno maciço sobre o investimento do filme, destacando o imenso apelo dos filmes de terror para as massas. No entanto, como seguidores de Cristo, somos chamados a um padrão mais elevado, a fixar nossos olhos não nas coisas deste mundo, mas nas coisas acima. Muitos dos filmes produzidos hoje, incluindo aqueles fora do tradicionalmente assustador gênero de terror, estão em franca oposição aos valores cristãos ou, no mínimo, se desviam do padrão divino de santidade de Deus. É uma verdade triste que, em sua busca por entretenimento, muitos filmes recorram a temas e narrativas que entram em conflito com os ensinamentos de nosso Senhor e Salvador. Temas que glorificam o pecado, promovem o medo e muitas vezes se aventuram no oculto ou no macabro. A questão então surge: qual é o atrativo dos filmes de terror e filmes que lidam com o oculto? Para muitos, especialmente os jovens e impressionáveis, esses filmes satisfazem o desejo de experimentar o medo em um ambiente controlado. É uma maneira de se sentir vivo, de testar os próprios limites na segurança de uma sala de cinema ou atrás da luz de uma tela de televisão. No entanto, esse valor de entretenimento tem um custo. Ele anestesia nossa sensibilidade ao sofrimento, ao mal e à guerra espiritual que ocorre invisível ao nosso redor. Tome, por exemplo, a bruxaria. A bruxaria na Bíblia é algo expressamente proibido. A Bíblia aborda extensivamente o tema da bruxaria, agrupando-o com práticas similares como a leitura de sorte e a necromancia como imitações enganosas da verdadeira espiritualidade. Tais atividades são firmemente condenadas ao longo das Escrituras, destacando uma posição clara contra todas as manifestações de bruxaria. Essas práticas, mergulhadas na busca de conhecimento e poder por meios sobrenaturais fora da provisão de Deus, são vistas como caminhos que levam os indivíduos longe da confiança e da fé no Todo-Poderoso. Escrituras como Deuteronômio 18 fornecem orientações claras sobre esse assunto, afirmando que não deve ser encontrado entre vocês quem queime seu filho ou sua filha como oferta, quem pratique adivinhação ou leitura de sorte, ou interprete sinais, ou seja feiticeiro, ou encantador, ou médium, ou necromante, ou aquele que consulta os mortos, pois quem faz essas coisas é uma abominação ao Senhor. Este trecho não apenas enumera as várias práticas consideradas abomináveis, mas também destaca a severidade com que Deus vê a inclinação para essas artes sombrias. É uma mudança de confiança da sabedoria e do tempo de Deus para a manipulação de forças que buscam minar sua ordem divina e sua vontade. O apóstolo Paulo, em Gálatas 5, inclui a bruxaria, ou feitiçaria, como às vezes é traduzida, na lista das obras da carne que são incompatíveis com o reino de Deus.
Essa inclusão enfatiza ainda mais que se envolver em tais práticas não apenas afasta os indivíduos de Deus, mas também os enreda em comportamentos que são diametralmente opostos aos frutos do Espírito. O contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito destacado nos versículos subsequentes destaca a grande distância entre os dois caminhos, instando os crentes a viver pelo Espírito e não satisfazer os desejos da carne. Estamos vivendo em uma era cada vez mais desensibilizada ao pecado, uma era em que as pessoas estão ficando cada vez mais insensíveis a coisas que Deus categoricamente nos proibiu de participar. É por isso que vivemos em uma era que encoraja e endossa a bruxaria, um mundo onde estamos desensibilizados a coisas que Deus mesmo nos proibiu de nos envolver. Agora, imagine se você fosse Lúcifer, com a quantidade de séries de TV, filmes e streaming que as pessoas consomem. Você não usaria esses meios para promover sua própria agenda? De acordo com as estatísticas de visualização do consumidor do ZEUA, o americano médio passava cerca de 3 a 4 horas por dia assistindo televisão ao vivo e conteúdo de streaming. Mateus 12, 43, 45 nos ensina várias coisas sobre os demônios. Primeiro, vemos que os demônios desejam um hospedeiro humano e procuram um lugar entre os vazios, vendo isso como um convite. Quando uma pessoa está espiritualmente vazia e desocupada, ela se torna vulnerável a uma possessão demoníaca. No entanto, gostaria de fazer uma pausa aqui para mostrar a audaciosa natureza dos espíritos imundos. O espírito imundo declara: "Voltarei para minha casa de onde saí." O espírito imundo está se referindo ao corpo humano como sua casa. Embora ele não o tenha criado, ele se refere ao corpo humano como sua casa, embora não o tenha comprado e não tenha nenhum direito sobre ele. Essa é a natureza dos espíritos malignos e, mais ainda, é a natureza de Lúcifer, o caído. Lembre-se de que Lúcifer queria a adoração, e a adoração de Deus, o que ele não merecia e não tinha direito. Voltarei para minha casa de onde saí. Esta declaração é o auge da audácia. Em segundo lugar, vemos que os demônios não desistem facilmente. Quando são expulsos de uma pessoa, eles não simplesmente desaparecem. Em vez disso, procuram retornar ao seu antigo hospedeiro, considerando a casa vazia como um convite para retornar. Em certa medida, isso nos revela que os espíritos imundos observam e observam. Terceiro, vemos que os demônios não estão satisfeitos com apenas um hospedeiro. Quando o espírito imundo retorna e encontra o homem desocupado, varrido e em ordem, indica que o homem está pronto para ser reocupado. No entanto, o espírito imundo não se muda imediatamente, como poderíamos esperar. Isso deveria nos revelar o quão calculados os espíritos imundos são. Eles são seres que pensam, ponderam e calculam. Em vez de entrar imediatamente, ele vai e leva consigo 7 outros espíritos mais perversos do que ele, e todos eles possuem o homem juntos. A partir disso, podemos ver a natureza coesa do reino do mal. Eles trabalham juntos, são uma equipe unificada capaz de cooperar e coabitar. Além disso, também vemos que este espírito maligno adquire espíritos mais perversos do que ele. Todos os demônios não são iguais. Este trecho das Escrituras sugere, em certa medida, que existem níveis de maldade nos demônios. Alguns são mais perversos do que outros. Também vemos na Bíblia que os espíritos podem afetar nosso mundo. Tanto os anjos quanto os demônios têm o poder de causar o sobrenatural acontecer. Vemos no livro do Apocalipse, onde os anjos causam uma série de eventos aqui na Terra. Anjos e demônios podem afetar diretamente este mundo. Olhe o que o diabo fez na vida de Jó. Lembro-me de um pastor pregando sobre este assunto há pouco tempo. Ele falou sobre sua experiência com um filme de terror de grande sucesso dos anos 70. Se eu mencionasse o nome do filme,
Com certeza você já teria ouvido falar dele. Ele falou sobre como alertou especificamente sua congregação para não assistir, mas infelizmente nem todos ouviram. Uma jovem em sua congregação foi assistir ao filme. Ela era uma jovem impressionante. Ela foi assistir ao filme e, enquanto o assistia, algo entrou nela. Ela foi para casa e disse à mãe: "Não me sinto mais a mesma depois de assistir a esse filme, mãe. Algo entrou em mim." Seus pais não deram muita importância e disseram para ela não se preocupar com isso. Naquela noite, a família experimentou comportamentos paranormais estranhos em sua casa, coisas que nunca tinham experimentado antes. No meio da noite, o que quer que tenha entrado nela começou a se manifestar. Minha experiência com este filme tem sido incrível, especialmente com as pessoas desmaiando. A certa altura do filme, ele começa a ficar bastante violento e as pessoas têm reações bastante incomuns. Temos muitas pessoas vomitando e muitas pessoas tremendo. Mas o que realmente me surpreende é que as pessoas desmaiam. Nunca na minha vida vi um filme fazer as pessoas desmaiarem. É difícil fazer as pessoas desmaiarem. No cenário do consumo moderno de mídia, onde o indivíduo médio está imerso em um mar de narrativas por várias horas por dia, o potencial de influência é imenso. Se alguém assumisse a perspectiva de Lúcifer, buscando influenciar corações e mentes longe dos ensinamentos divinos e da retidão moral, a utilização da mídia como uma ferramenta para promover sua própria agenda não apenas seria tentadora, mas também estrategicamente astuta. Nesta era de consumo de mídia sem precedentes, onde televisão, filmes e conteúdo de streaming comandam a atenção de bilhões ao redor do globo, o poder dessas plataformas não pode ser exagerado. Elas moldam percepções, influenciam opiniões e guiam sutilmente a bússola moral da sociedade. Se eu fosse Lúcifer, a estratégia seria clara: infiltrar esses poderosos meios para semear dúvidas, normalizar o pecado e, gradualmente, erodir o tecido da crença espiritual e da clareza moral. Considerando as maneiras sutis pelas quais a mídia pode influenciar, glamorizando estilos de vida e escolhas que contrariam os ensinamentos bíblicos, trivializando o pecado até que ele se torne uma fonte de entretenimento em vez de uma causa de arrependimento, e promovendo narrativas que desafiam a soberania de Deus, encorajando a dependência em si mesmo ou no tangível e temporal em vez do eterno e divino. A capacidade da mídia de dessensibilizar as audiências para o pecado, como destacado anteriormente, serve a esta agenda ao fazer com que o proibido pareça familiar e, portanto, menos proibido, incorporando temas que contradizem os mandamentos de Deus no entretenimento mainstream. Um personagem como Lúcifer estaria jogando um jogo longo, visando não uma conversão imediata ao mal, mas sim uma mudança gradual nas normas e valores da sociedade ao longo do tempo. O que antes era considerado tabu ou moralmente repreensível torna-se aceito, até mesmo celebrado sob a máscara de progresso, liberdade de expressão ou exploração artística. Além disso, a onipresença da mídia hoje, com sua capacidade de alcançar todos os lares e influenciar todas as faixas etárias, apresenta uma oportunidade sem precedentes para lançar uma ampla rede sobre a sociedade. As narrativas tecidas através de uma infinidade de programas, filmes e serviços de streaming criam uma tapeçaria de influência que pode sutilmente deslocar o terreno moral e espiritual sob os pés de toda uma população. Neste cenário hipotético, onde eu incorporo a mentalidade de Lúcifer, explorar o poder narrativo da mídia também envolveria minar as fontes de força espiritual e comunitária, promovendo o individualismo e o ceticismo em relação à religião organizada e à autoridade espiritual.
Essas narrativas enfraqueceriam os laços que unem as comunidades de fé, isolando os indivíduos e tornando-os mais suscetíveis à decepção. Além disso, a estratégia não se limitaria a conteúdos abertamente antirreligiosos, mas também envolveria a promoção da apatia, do materialismo e de uma preocupação consigo mesmo, preenchendo as vidas das pessoas com distrações, ansiedades e necessidades superficiais. As questões mais profundas sobre propósito, moralidade e eternidade seriam empurradas para as margens da consciência, deixando menos espaço para reflexão e crescimento espiritual. Não devemos esquecer as palavras do apóstolo Paulo, que em sua carta aos Filipenses nos exorta a nos concentrar em tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e louvável. Em um mundo cativado pelas luzes piscantes do cinema, sejamos faróis de luz que irradiam a verdade, o amor e a paz de Jesus Cristo. Escolhamos sabiamente as histórias que permitimos em nossos corações, pois elas têm o poder de moldar nosso caráter, influenciar nossas crenças e, em última instância, determinar nosso destino. Em conclusão, enquanto os filmes permanecem um meio poderoso com um impacto profundo na cultura, sejamos guiados pela nossa fé e pelo nosso compromisso com o padrão divino de santidade de Deus. Busquemos filmes que elevem e inspirem, que nos desafiem a crescer em amor e compreensão e que reforcem os valores que prezamos como seguidores de Cristo. Ao fazermos isso, não apenas protegemos nossos próprios corações e mentes, mas também testemunhamos o poder transformador do amor de Deus em um mundo desesperadamente necessitado de sua graça.